Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, ciclo 3, frente 1, e hoje com essa dica sensacional também do Coldplay. Garanto que essa vocês conhecem, hein? Então vamos lá, gente? Estamos no caderno 2, frente 1, aula 16, página 21. Nós vamos estudar hoje atrito, força de atrito estático, força de atrito dinâmico, ok? Então eu coloquei aqui, eu comecei com um exemplo, tá? Faz de conta que eu tenho aqui um bloco parado em repouso, alguém vem e aplica uma força F aqui nesse bloco. Então, ó, aplica-se uma força F em um bloco que se encontra em um apoio horizontal. Vai surgir neste bloco uma força de atrito, que é a força entre as superfícies aqui de contato. A superfície do bloco com o chão vai causar uma força de atrito. Essa força de atrito, nesse caso, vai tentar impedir o movimento. Então, vocês estão vendo que o bloco desloca-se para a direita, devido à ação dessa força F, e a força de atrito, nesta situação, atua para a esquerda, ok? Como eu calculo esta força de atrito? A força de atrito é calculada pelo coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa letra grega μ é o coeficiente de atrito entre as superfícies. Então, por exemplo, se o bloco é de madeira e aqui é um chão rústico, vai haver um atrito cujo coeficiente será dado para vocês, representaremos pela letra grega μ, ok? E vai depender também da normal. Neste caso, nesta situação, lembrando que a normal, que é vertical e para cima, é igual ao peso, que é vertical e para baixo. Ah, então eu posso trocar esta normal aqui pelo peso? Nesta situação aqui, ó, sim, nem sempre a normal será igual ao peso. Nesse exemplo que foi dado, aí sim você pode trocar esta normal pelo peso, ok? Então eu coloquei aqui um exemplo, ó, faz de conta que a massa do bloco tem 2 quilogramas, vamos adotar a aceleração da gravidade G igual a 10 e vamos adotar o coeficiente de atrito μ como sendo 0,2. Supor que o bloco esteja em movimento, alguém aplicou uma força de 20 newtons, ele está em movimento, ele adquire uma aceleração horizontal para a direita. A pergunta é: qual é a aceleração do bloco? Então, este bloco está sendo empurrado horizontalmente para a direita, aparecerá uma força de atrito aqui horizontalmente para a esquerda. Então, antes, vamos fazer o cálculo do peso do bloco. O que é peso? Produto da massa pela aceleração da gravidade. Massa do bloco 2, gravidade 10, o peso do bloco 20 newtons. Marquei aqui que é importante lembrar que nesta situação a normal, ou até redesenhei aqui ao lado, ó, a normal, que é devido ao piso, né, é igual ao peso, que é devido à ação da gravidade. Então, nessa situação, normal igual ao peso. Portanto, a normal é igual ao peso, que é igual a 20 newtons, calculamos aqui. Agora, nós vamos fazer o cálculo da força de atrito. Força de atrito é o coeficiente de atrito, μ, que foi dado aqui, ó, 0,2, vezes a força normal, que acabei de calcular aqui, 20. Então, 0,2 vezes 20, a força de atrito que atua neste bloco, 4 newtons. Portanto, ó, esta força o empurra para a direita com força 20, mas o atrito vale, tá aqui, ó, 4 newtons, ok? Como é que eu acho a aceleração do bloco? Segunda lei de Newton. Força resultante, produto da massa pela aceleração. A força resultante no bloco é o quê, pessoal? A força F menos a força de atrito. Vetores de sentidos contrários, lembra? Eu subtraio. Então, F menos força de atrito, M vezes A. O F foi dado 20,
A força de atrito calculamos 4, a massa do bloco 2 vezes A. 20 menos 4 dá 16, que dividido por 2 dá 8. Então, este bloco está se deslocando com aceleração 8 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas nem sempre quando você empurra um bloco, empurra um objeto, você consegue tirá-lo do lugar. Você pode empurrar, vai existir a força de atrito e você não consegue tirar este objeto do lugar. Ele continua parado em repouso. Isto será chamado de atrito estático. O atrito estático vai gerar um coeficiente de atrito que nós vamos chamar de μe, coeficiente de atrito estático. Então, agora nós vamos ver o atrito estático e o atrito dinâmico. Para o atrito estático, quando o objeto está parado, o coeficiente de atrito, μ, vai ser colocado desta maneira, μe, coeficiente de atrito estático. Quando o bloco, o corpo estiver andando em movimento, o atrito não é mais estático, passa a ser chamado de atrito dinâmico ou cinético. Aí tem um outro coeficiente, μd, coeficiente de atrito dinâmico, ou você pode pôr μc, coeficiente de atrito cinético. Então, para entender bem isso, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Imagine esse bloquinho aqui, é o mesmo da página anterior. Eu empurro este bloco com uma força F, aparecerá uma força de atrito, tá? Faz de conta, é um exemplo, tá? Inventei qualquer número, qualquer situação. Faz de conta que eu estou empurrando este bloco com força 1 newton, tá? Estou empurrando este bloco aqui com força 1 newton, meu primeiro exemplo. Empurro o bloco com força 1. Eu percebo que o bloco não sai do lugar. Este bloco continua parado em repouso. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale a força de atrito que atua no bloco? Pessoal, se esse bloco estiver parado em repouso, você aplica 1, a força de atrito tem que valer 1 também. 1 para a direita, 1 para a esquerda, uma força anula outra, o bloco continua parado em repouso. Mas eu quero tirar este bloco do lugar, então eu aumento a força. Então eu aumentei, olha aqui a minha segunda coluna, eu aumentei a força para 2 newtons. O bloco continua parado em repouso. Se este F vale 2 e o bloco continua parado, quanto vai valer essa força de atrito agora? Agora ela vai valer 2 newtons. 2 para a direita, 2 para a esquerda, uma força anula a outra. Este bloco continua parado em repouso. Mas eu quero tirar este bloco do lugar. Eu quero que ele saia do repouso. Aí eu aumento a força para 3 newtons. Puxa vida, o bloco ainda não saiu do lugar, ele continua parado em repouso, mas eu percebo que ele quer começar a sair do lugar, mas continua parado em repouso. Se ele continua parado em repouso, apliquei F igual a 3, a força de atrito só pode valer 3 também. De novo, 3 para a direita, 3 para a esquerda, uma anula a outra, o bloco continua parado em repouso. Só que esta força aqui, para este exemplo, é a força máxima que o bloco consegue ficar parado em repouso. Se eu aplicar um pouquinho mais, ele já anda, ele já entra em movimento. Então, este valor máximo da força de atrito que o bloco consegue ainda ficar na situação de repouso chama-se força de atrito de destaque,
tá? A força de atrito de destaque é calculada como? Eu abreviei como FAT, destaque. Força de atrito vimos na página anterior, que é μ vezes a normal. Como o bloco aqui ainda continua parado em repouso, então eu uso o μ estático. Então, μ estático vezes a normal. Desta maneira, eu calculo a força de atrito de destaque. Muito bem. Agora, eu apliquei a força de 4 newtons. Agora, ele não está mais parado, ele adquire movimento. Quando ele adquire movimento, pessoal, a força de atrito cai. Esse é o valor máximo da força que consegue segurar o bloco. A partir do momento que ele entra em movimento, a força de atrito cai e ela não é mais chamada de força de atrito de destaque. Ela passa a ser chamada de força de atrito, dinâmico ou cinético, porque agora ele está em movimento. Eu escolhi o número 2,5, isso aqui depois a gente vai calcular, é só um exemplo. A partir de agora, se eu aumentar a força, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o valor que eu quiser, a força de atrito dinâmico permanece sempre constante, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Então, a partir daqui para cá é movimento. Pessoal, olha essa seta azul, Daqui para cá, isso daqui, repouso, 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 atrito estático. Daqui para baixo, passa a ter movimento, atrito dinâmico ou cinético. Como é que eu calculo atrito dinâmico ou cinético? Fórmula da força de atrito. Força de atrito, coeficiente de atrito μ vezes a normal. Se o atrito é dinâmico, que ele está se movimentando, eu costumo colocar FAT-D de dinâmico, μ-D, coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Detalhe importante, pessoal. No exercício, geralmente, ele vai fornecer para vocês dois coeficientes de atrito, o estático e o dinâmico. Sempre o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico. Coloquei o quadrinho aqui para vocês, ok? Agora já dá para a gente fazer os exercícios. Exercícios propostos, pessoal, página 23. Procure aí no seu caderno, na página 23, o primeiro exercício. Então, vamos lá enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Então, página 23, do seu caderno 2, estamos na aula 16, estudando atrito. Primeiro exercício. Um bloco de massa 2 kg está em repouso sobre um plano horizontal. Aqui está o bloco. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco e o plano valem μe, coeficiente de atrito estático, μd, coeficiente de atrito dinâmico. A gravidade foi dada G igual a 10, desprezamos o efeito do ar. Uma força horizontal constante F, olha ela aqui, é aplicada ao bloco. Calcule o valor da força de atrito entre o bloco e o plano e o módulo da aceleração adquirida pelo bloco nos seguintes casos. Quando eu empurrar este bloco com força 10 na letra A e quando eu empurrar este bloco com força 16 na letra B. Então, em primeiro lugar, eu vou fazer alguns cálculos aqui, Massa do bloco, 2 kg. Gravidade, 10. O que é peso? Produto da massa pela gravidade, 2 vezes 10, 20. Esta situação, onde a superfície é horizontal, igual ao exemplo que eu dei anteriormente, a normal é igual ao peso. Então, já tenho que a normal vale 20. Vamos calcular agora a força de atrito de destaque. Por quê? Porque com esta força aqui na letra A, 10, e na letra B, 16, eu não sei, só de olhar para a figura, se esse bloco está em repouso ou em movimento. Então, eu preciso calcular a força de atrito de destaque, que é o máximo valor que ele aguenta parado em repouso. Então, vamos lá. Força de atrito de destaque
é o Mi estático vezes a normal. Mi estático, tá aqui, ó, 0,60, foi dado. Normal, calculamos aqui, é igual ao peso 20. 0,60 vezes 20 dá 12. Detalhe importante, pessoal. Quando eu empurrar este bloco até um valor de força de 12 newtons, este bloco continua parado em repouso. Então, se eu empurrar esse bloco aqui, ó, com força 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até 12 ele não sai do lugar. Ele fica parado em repouso. Olha na letra A, eu empurrei com que força? Com 10. Ele sai do lugar? Não, ele continua em repouso. Então, olha aqui o item A. Se a força vale 10, o bloco permanece em repouso. Cuidado agora, gente, ó. Se eu empurro com 10, a força de atrito tem que valer 10, o mesmo valor. 10 para a direita, 10 para a esquerda, uma anula a outra, ele continua parado em repouso. Se ele está parado em repouso, sua aceleração é igual a 0, ok? Se na letra A ele tivesse colocado aqui, ó, por exemplo, F igual a 8, quanto que seria o atrito? 8. 8 para a direita, 8 para a esquerda, continuaria parado, beleza? Na letra B, ele empurra o bloco com força 16. Opa! 16 é maior do que 12. Então, com 16, ele já entra em movimento. Então, esquece tudo que você fez até agora, porque agora o atrito é dinâmico ou cinético, tem movimento. Então, em primeiro lugar, nós vamos calcular a força de atrito dinâmico. Mi dinâmico vezes a normal. Mi dinâmico na página anterior, 0,50. A normal, que é o peso, 20. 0,50 vezes 20, 10 newtons. Então, quanto vale a força de atrito agora na letra B? Resposta, vale 10 newtons. Olha que interessante. Você empurra o bloco com força 16. O atrito resiste com 10. Então, esse bloco anda, ok? Como é que eu calculo a aceleração? Segundo a lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Vetores de sentidos contrários subtraio, F menos Fat, M vezes A. F, 16. Força de atrito dinâmico, calculado aqui, 10. Massa do bloco, está no texto, 2 vezes A. 16 menos 10, 6 dividido por 2. Resposta da letra B, a aceleração dos blocos, do bloco, ou melhor, só tem um, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta da letra A, força de atrito, 10, aceleração, 0. Resposta da letra B, força de atrito, 10, aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Esse foi o exercício número 1. Número 2. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. O ganho na eficiência da frenagem, na ausência do bloqueio das rodas, resulta ao fato de que, olha aqui, gente, quando a roda trava, o pneu derrapa. Então, o atrito entre o pneu e o chão é um atrito dinâmico. O freio ABS, ele impede o travamento da roda, como está falando no texto. Então, quando o pneu não derrapa, aqueles pontos que estão em contato entre o pneu e o chão têm velocidade nula. Então, o atrito é estático. Nós sabemos que o coeficiente de atrito estático é maior do que o dinâmico. Então, isso proporciona para o freio ABS uma força de atrito maior.
Isso está no item B, o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Então, número 2, B de bola. Número 3, um perito foi chamado para analisar um acidente de trânsito e determinar a velocidade escalar de um carro no instante que ele colidiu com o outro que estava em repouso à sua frente. O perito recebeu as seguintes informações. No instante em que o carro começou a frear, com todas as rodas travadas, ele tinha velocidade escalar 20 metros por segundo. Então, a velocidade inicial do carro V0, 20. Gente, ficou faltando um número 2 aqui, ó. V0 não é zero, tá? O V0 é igual 20 metros por segundo. Esse é o V0, faltou o número 2 aqui, tá? Então, a velocidade com que o carro estava caminhando, velocidade inicial, V0, 20 metros por segundo. 2. A marca deixada no asfalto por cada um dos pneus, desde o início da freada até o instante do impacto, era retilínea e tinha 6,5 metros de extensão. Então, o carro andou desde que ele freou, estava com velocidade 20, ele começou a frear, ele deixou marcas de pneu no chão com 6,5 metros de extensão. Outro dado aqui, o coeficiente de atrito cinético, 0,30. Com base nesses dados, o perito concluiu, considerando G igual a 10, que a velocidade escalar do carro no instante do impacto foi, velocidade inicial, V0 era 20, ele foi freando e bateu no outro carro. Com que velocidade ele bateu? Vocês perceberam que a gente tem o V0, que é 20, ele pede a velocidade final, ele deu o ΔS, ok? Então, nós vamos ter que usar o quê? Como não tem o tempo, Torricelli, tá? Só que para usar Torricelli, eu preciso calcular a aceleração. Então, antes eu vou calcular a aceleração. Olha, gente, o movimento do carro, eu fiz aqui um desenho da esquerda para a direita, tá? Então, a força de atrito, quando ele começa a frear, é no sentido contrário. O pneu aqui ó, vai derrapando, essa é a força de atrito cinético ou dinâmico. Vamos lembrar que nessa situação também a normal é igual ao peso do carro, M vezes G. A massa do carro ele não deu, tá? Então, deixa M vezes G mesmo. Força resultante no carro. Como a normal corta com o peso, a única força que sobrou no carro foi a força de atrito. Então, troquei a força resultante pela força de atrito. Então, força de atrito cinético, massa do carro vezes aceleração. Qual é a fórmula da força de atrito cinético? Mi cinético vezes a normal, igual a M vezes A. Mas o que é anormal? É o peso, que é M vezes G. Então, ficou Mi cinético, mg, igual a M vezes A. Por que o problema não te deu a massa do carro? Porque não precisa, ó. A massa aqui cortou com a massa daqui. O que sobrou do lado direito? A. O que sobrou do lado esquerdo? O coeficiente de atrito cinético, μc, vezes a gravidade G. Tá aqui, ó. μc vezes G. μc foi dado no texto, 0,30, gravidade 10, a aceleração do carro foi 3 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, não foi uma aceleração, foi uma desaceleração, porque ele freou. Então, essa aceleração de 3 aqui, ó, eu vou usar no Torricelli agora com sinal de menos, porque o movimento é retardado. Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final do carro é igual a inicial na página anterior, 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes o A, como eu falei, menos 3. E o ΔS também está na página anterior, 6,5. Ok? Fazendo esta conta, nós encontramos 361, raiz quadrada de 361, 19 metros por segundo, alternativa A. Número 4. De acordo com pesquisas,
cerca de 4 milhões de pequenas propriedades rurais empregam 80% de mão de obra no campo, produzem 60% de alimentos consumidos pela população brasileira. Pardal e Pintacilgo acabaram de colher uma caixa de maçãs e pretendem transportar esta caixa do pomar até a sede da propriedade. Para isso, vão utilizar uma caminhonete com uma carroceria plana e horizontal. Inicialmente, a caminhonete está em repouso numa estrada também plana e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a carroceria, 0,40. Ele pede a aceleração com que a caminhonete pode entrar em movimento retilíneo sem que a caixa escorregue. Considere G igual a 10, despreze o efeito do ar. Gente, aqui está a caminhonete, aqui está a caixa em cima da caminhonete, tudo na horizontal, normal e peso se anulam, tá? Essa caminhonete acelera para a direita. Então, o que vai acontecer? A tendência da caixa é se deslocar para a esquerda, escorregar para trás. Por que ela não escorrega? Porque vai aparecer entre ela e a superfície aqui uma força de atrito no sentido contrário ao movimento. Então, tá aqui, ó, a força de atrito atuando na caixa. A normal é igual ao peso, que é a massa da caixa, vezes a gravidade. O que eu vou fazer? Aplicar a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A, para a caixa. Só tem uma força na caixa, na verdade, porque a normal cortou com o peso. Qual é a única força que atua na caixa? A força de atrito. Então, troquei o F da lei de Newton por força de atrito, m vezes A. Ok? Esse atrito é o atrito estático, porque a caixa está parada. Como é que eu calculo força de atrito estático? Mi estático vezes a normal. Beleza? Esta força de atrito, olha aqui em cima, m vezes A, então troquei o FAT por m vezes A. O Mi copiei igual. A normal é o próprio peso, m vezes G. M e M cortou novamente, a massa da caixa não interessa. O que sobrou? A aceleração Mi vezes G. De acordo com o texto, o Mi estático é 0,40, a gravidade é 10. 0,40 vezes 10, a aceleração vai ser igual a 4, tá? Essa aceleração não pode ser maior do que 4. Ela tem que ser qualquer valor até 4 para a caixa não escorregar. Por isso, escolhemos a alternativa E, aceleração menor ou igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Número 5. Para o controle de carros no pátio, o estacionamento utiliza prismas, nome dado às almofadas numeradas, que têm o formato geométrico de prismas e que possuem um ímã em uma das laterais, possibilitando que sejam grudadas no teto dos carros. Quando não estão nos carros, esses prismas são grudados em uma chapa de ferro vertical, como mostra a figura. Em um estacionamento, os ímãs dos prismas perderam parcialmente sua capacidade magnética e, embora possam se manter grudados à chapa de ferro, encontram-se na iminência de movimento. O que é iminência? Estão quase querendo entrar em movimento, mas ainda estão em repouso, tá? Que pode ser desencadeado por qualquer vibração próxima a eles. Considere massa de um prisma, 200 gramas. Sistema internacional, massa é quilograma. Divido por 1000, 0,2 quilogramas. Coeficiente de atrito estático entre o prisma e a chapa de ferro, μe, 0,10. Gravidade, G igual a 10. Ele pede a intensidade da força magnética por um dos prismas em newtons. Pessoal, olha o prisma aqui, ó, grudadinho na placa de ferro. Ele está na iminência de cair, mas não cai. A gravidade, olha aqui, a força-peso o puxa para baixo. Por que ele não cai?
porque a força de atrito do contato entre o prisma e a placa de ferro o segura para cima. Então, a força de atrito que o segura para cima é igual ao peso que puxa para baixo, tá? Marquei aqui, ó, FAT, força de atrito igual ao peso, ok? Mas toda vez que nós temos contato, apoio tem a força normal. Então, cuidado com uma coisa, ó. Olha o meu estojinho, tá na minha mão, o apoio é minha mão na horizontal, essa é a normal. Se eu botar esse estojinho aqui, ó, na parede, na minha mão aqui, ó, na vertical, vocês estão vendo que a normal também muda. A normal sempre forma 90 graus. Então, tá aqui, ó. O prisma está na parede. Esta é a força normal. E tem a força magnética que o empurra contra a parede de alumínio, de ferro aqui. A força magnética, então, é igual à normal. Então, ó, todas as forças se equilibram, o ímã está parado em repouso. Então, a magnética é igual à normal e a força de atrito é igual ao peso, ok? O que é força de atrito, gente? Coeficiente de atrito vezes a normal, ok? Então, aqui, ó, no lugar do FAT, o que é FAT? Olha aqui, é peso. O que é peso? Massa vezes a gravidade. Então, troquei o FAT por M vezes G. Coeficiente de atrito estático, μe, está aqui. E a normal, nesta situação, ó, ela é igual à força magnética. Então, troquei a normal pela força magnética. Estão vendo? Nem sempre a normal é igual ao peso, como nos problemas anteriores. Nesse caso, a normal é igual à força magnética. Peguei o μe que está multiplicando e passei dividindo. Então, ficou mg sobre μe. M, a massa do prisma, está na página anterior, 0,2 quilogramas. G, a gravidade, 10. O coeficiente de atrito também está na página anterior, foi dado 0,10. Fazendo esta conta, nós encontramos 20 newtons, alternativa D de dado, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de força de atrito, tá? Ouçam a musiquinha do Coldplay, sensacional. Tchau, até a próxima.